Essa animação tem uma das histórias mais perturbadoras já feitas, e o mais absurdo, ela é tecnicamente um filme infantil. Sim, um filme para criança. Porque claramente o que faltava na infância era o apocalipse, a extinção humana e máquinas assassinas. Perfeito, clima top pra criançada. 9. A Salvação, um filme de 2009 dirigido por Shane Acker e produzido por ninguém menos que Tim Burton. E o filme não perde tempo, nada de introdução bonitinha, nada de era uma vez. Ele simplesmente te joga em um mundo onde tudo já acabou. A humanidade foi de base, extinta, zerada, completamente apagada. E o clima? Guerra, destruição, cadáveres espalhados. Pois é, um filme infantil. E isso já te quebra logo de cara, porque a princípio o filme é meio confuso. Mas não porque ele é mal feito, é mais porque ele quer que você sinta toda essa atmosfera pesada primeiro e entenda depois. Mas aos poucos ele vai soltando as peças. Basicamente a humanidade criou uma máquina, uma IA avançada, sem limites, sem ética, sem supervisão, ou seja, um projeto perfeito que nunca daria errado, não é mesmo? A máquina não é só uma IA qualquer, ela é um sistema militar automatizado criado para vencer guerras. E adivinha, ela percebeu que o maior problema da guerra eram os humanos. Solução lógica, eliminar os humanos. E detalhe, isso é um filme de 2009, antes de IA virar assunto diário, antes de automação militar virar debate sério em redes sociais, sabe? O filme basicamente falou lá atrás, galera, isso aqui vai dar ruim. E bom, estamos chegando lá. Mas voltando ao filme, antes de morrer, o cientista responsável pela máquina faz uma última jogada, por assim dizer. Ele divide a própria alma em 9 partes e as coloca em bonecos que ganham vida após receberem essas partes. Pois ele não tá tentando salvar o corpo, ele tá tentando salvar o que faz alguém ser humano. E é aqui que o filme fica genial, porque cada personagem é um fragmento disso, e é muito interessante como cada personagem mostra isso em suas personalidades. O número 1 representa o medo. Esse personagem é o líder, ou pelo menos ele acha que é. Ele não quer explorar, ele não quer arriscar, ele não quer nem tentar. A única coisa que ele quer é se esconder. E não é só covardia, é um trauma. Só que isso vira uma paranoia tão grande que ele começa a tratar sobrevivência como prioridade máxima, nem que isso custe a vida de alguém. O número 2 representa a curiosidade. Um personagem gentil e bastante curioso. Basicamente o tipo de pessoa que morreria primeiro no apocalipse. Mas não porque ele é burro, na verdade é o oposto, ele é muito inteligente. E ele acredita que entender o mundo importa tanto quanto sobreviver nele. O 3 e o 4 representam a memória. Eles são os personagens mais inocentes e puros do filme. Eles vivem registrando, guardando, catalogando tudo que eles encontram, basicamente preservando o conhecimento. Pois eles entendem algo essencial. Sem memória, não existe futuro. O número 5 representa o sentimento. Ele observa, escuta e se coloca no lugar do outro. E mesmo no meio do apocalipse, ele ainda escolhe ter empatia. Ele tenta ver o lado de todo mundo, ele tenta manter o grupo unido. Isso parece irrelevante a princípio, até você perceber que naquele mundo, sentir empatia é extremamente importante. Ele não é o mais forte, não é o mais corajoso, mas é um membro muito necessário. O número 6 representa a fé. O cara que é taxado de maluco, pois enxerga coisas que os outros não conseguem. Ele sabe que existe algo maior, ele sabe que existe algo incompreendido. Por isso ele representa a fé. Não necessariamente religiosa, mas a ideia de que nem tudo pode ser explicado pela lógica. E por isso ninguém leva ele a sério. Mas ironicamente ele é um dos únicos que realmente entende o que está acontecendo. A número 7 representa a coragem. Simplesmente a personagem mais braba do filme. Uma baita de uma guerreira que já entendeu o mundo e que já aceitou a realidade. Ou você luta ou você morre. Mas diferente do que parece, ela não é só corajosa, ela também é estrategista e tem um instinto de sobrevivência pura. Ela não luta porque quer, ela luta porque ela sabe que não tem escolha. E isso faz dela facilmente uma das melhores personagens da história. O número 8 representa a força, o brutamontes do grupo. Mas reduzir ele a apenas isso é não entender o seu papel na história, pois diferente dos outros, ele não sabe explicar, ele não sabe argumentar, então ele faz o que ele entende, bate primeiro e pensa depois. O número 9 representa a esperança. Enfim, o nosso protagonista, que foi o último a ser criado. Ele ainda não foi moldado pelo medo assim como os outros, então ele ainda acredita. Mesmo naquele mundo todo destruído e apocalíptico, ele olha e pensa, isso não pode ser tudo. E isso é muito bonito, porém é
extremamente perigoso, porque ele age sem entender, sem preparo, sem plano, e ele erra, e muito. Inclusive é culpa dele que muita coisa dá errado no filme, mas também é por causa dele que as coisas começam a dar certo, e isso cria o melhor conflito do filme, o 9 contra o 1, a esperança contra o medo, porque enquanto um acredita que sobreviver é não arriscar, o outro acredita que sobreviver sem tentar nem vale a pena. E mano, esse é aquele tipo de filme que você não pode se apegar a personagem nenhum, pois provavelmente ele vai morrer. É sério, essa obra simplesmente não tem o menor medo de matar personagem. E enquanto tudo isso acontece, tem o verdadeiro vilão, a máquina. E ela é assustadora por um motivo simples: ela não sente nada. Ela não odeia, ela não se vinga, ela não faz discurso, ela só faz aquilo que ela foi programada para fazer, que é cumprir a sua missão, sem parar, sem questionar e sem qualquer tipo de ética. E aqui vem o ponto mais pesado da história do filme, pois não é sobre salvar o mundo, porque não tem mais mundo para salvar. Não existe humanidade escondida, não tem esperança milagrosa, o que restou é aquilo ali. E durante todo o tempo o filme faz a pergunta: o que ainda vale a pena preservar quando quase tudo já foi perdido? E sinceramente, se uma animação infantil te faz questionar isso, tem algo muito errado acontecendo. E o final, estranho, aberto e meio desconfortável, porque não é uma derrota, mas também não é uma vitória. Os personagens ainda estão naquele mundo destruído, naquela realidade caótica, sabe? Os problemas além da máquina ainda estão lá. E a sobrevivência de alguns não significa que a humanidade voltou, mas significa que alguma coisa dela não morreu completamente. E talvez isso seja suficiente, ou talvez não. E é isso que esse filme faz contigo. 9 a salvação não te dá nenhuma resposta, na verdade te deixa com mais dúvidas, tipo, o que define um ser humano, cara? É a memória, é a consciência, é a empatia, é o sacrifício, sabe? Eu terminei esse filme e eu fiquei olhando pro teto, questionando as minhas escolhas de vida, porque assim, eu só queria ver uma animaçãozinha estilosa, sem muito drama, e eu tomei uma voadora de crise existencial de 2 pés no meio do peito. E isso explica o porquê que esse filme foi meio esquecido, porque na época do lançamento a galera esperava algo do tipo Noiva Cadáver, ou Um Estranho Mundo de Jack, ou uma espécie de Toy Story steampunk, sei lá, alguma fantasia dark e divertida do Tim Burton, e recebeu a aniquilação da humanidade e dúvidas sobre o futuro a qual estamos fadados. Resultado, o filme passou bem despercebido, mas hoje esse filme faz mais sentido do que nunca, pois no mundo com IA avançando, automação crescendo, tecnologia sem freio, a mensagem fica bem simples: o que sobra da humanidade quando a gente começa a perder o que faz a gente humano. E aí, você já assistiu 9 a Salvação? Se sim, comente aí o que você achou. E não se esqueça de se inscrever e nem de deixar o seu like aqui nesse vídeo. E se tiver outra animação pesada, estranha ou até mesmo esquecida, manda aí, pois pode ser o próximo vídeo aqui no canal.